da aula que será da terça-feira, tópico que será tratado na terça-feira. Está bem. Ok. Pronto, então vamos introduzir aqui o protocolo Routing Information Protocol, que é o protocolo que é o protocolo, neste caso, de encaminhamento, que esse protocolo tem uma particularidade que nós devemos vir à frente em relação aos outros. Em princípio, o RIP é um protocolo que troca, neste caso, os pacotes de informação entre os routers vizinhos, e as suas atualizações são enviadas de forma broadcast, usa, neste caso, o modelo broadcast. Os pacotes de informação não incluem qualquer campo de dados, mas sim os pacotes ou as mensagens, neste caso, que tem como objetivo de avisar aos vizinhos adjacentes sobre a topologia e as métricas, neste caso, para alcançar um determinado destino. Então, os pacotes de informação não incluem qualquer campo de dados, mas apenas os campos de suporte à informação de encaminhamento. Como tínhamos dito, estes protocolos têm como a função principal de troca de informações necessárias para a criação, neste caso, de tabela de encaminhamento. Então, as principais informações do pacote, neste caso, é o endereço IP e métrica, sendo os restantes campos usados para interpretação de pacotes. Mais especificamente, temos aí o comando, versão, zeros, tabela AFI, endereço IP e métrica. Em termos de preenchimento de tabela de encaminhamento, normalmente contém essas entradas, que é endereço IP de destino, onde o endereço IP de destino corresponde ao endereço de uma rede. A métrica quantifica, nesse caso, o custo de encaminhamento de um pacote para o endereço IP de destino. Nesse caso específico, o RIP usa o conceito de salto. O salto significa os routers adjacentes que encontra, nesse caso, ao longo do caminho. Ele vai contabilizar, por exemplo, se ao longo do caminho tem 2 routers e depois o pacote vai para o quarto router como destino. Então, segundo, nesse caso, o report corrido, ela contabiliza o número de saltos. Nesse caso, seria 2 routers até chegar ao destino. Então, ele usa essa métrica de saltos, o número de routes que encontra ao longo do caminho, para servir como métrica ou como mecanismo, nesse caso, de determinar o melhor caminho. Então, além de métrica, temos também o próximo router, que é uma coluna, nesse caso, que contém o endereço IP do próximo router a quem deve ser entregue
um pacote destinado à rede, o que pertence, neste caso, ao endereço IP do destino, que é o endereço de rede do destino. Na atualidade, temos dois tipos do protocolo RIP. E em termos de classificação do RIP, é um protocolo, neste caso, baseado em algoritmo, neste caso, Distance Vector. Vimos isso ontem, que isso, algoritmo baseado no Distance Vector. E em termos de versão, temos a versão 1, RIP, neste caso, versão 1 e RIP versão 2. Não, as duas versões do protocolo RIP, Routing Information Protocol, usa, neste caso, o mesmo algoritmo, né? A métrica, contagem de saltos, significa o RIP reconhece 15 saltos, tanto na sua versão 1, assim como na versão 2. Isso significa, se nós temos mais de 15 routers, ou saltos neste caso, o protocolo RIP não reconhecerá, neste caso, ou não terá uma visão, neste caso, do router, neste caso, que está em cima de 16 saltos, 15 saltos, neste caso. Então, tem limitação em termos da sua atuação em relação ao número de saltos no caminho. Não é só para ver que é um protocolo que é usado não para grandes redes, nesse caso, mas para redes menores. Significa que nós, se temos uma rede com mais de 20 routers, não seria aconselhável, nesse caso, usar esse protocolo, o RIP. E o RIP, na sua versão 1, ele não reconhece o endereçamento sem classe, significa ele não reconhece as redes classless, são aquelas redes sem classe. Ele funciona no classful, não é? E na sua versão 2, o RIP versão 2 pode ser adaptado, nesse caso. Pode ser adaptado, não. Reconhece, nesse caso, o endereçamento classless, quer dizer, aqueles super redes que reconhece essas subredes. Então, se queremos usar RIP versão 1, já sabemos que ela é o classful. A versão 1 não é aconselhável, neste caso, usando a versão 1, se usamos as redes, se usamos as subredes, neste caso, né? Ou simplesmente quando usamos os endereços IP com classe, sem classe, aliás. Usamos endereço IP sem classe, ou as redes classless, né? As redes que não obedecem, neste caso, o conceito de classless. Também, a versão 1 não suporta, neste caso, como tínhamos dito, os VLSM ou CDIL, que são os conceitos que estão relacionados, neste caso, com o conceito das classless. Não reconhece, neste caso, aquelas subredes ou as superredes que nós queremos criar fora daquela norma que nós conhecemos das redes com classe, né? Quer dizer, não conhece as redes que não faz parte daquelas classe A
ou aquelas máscaras que faz parte da classe A, B, I e C. E também a versão 1 não suporta mecanismo de autenticação, porque é possível, neste caso, fazer a autenticação, neste caso, entre router no processo de troca de informação de encaminhamento. Em termos de update, o RIP versão 1 usa, neste caso, update period, mas usando a transmissão broadcast, enquanto que o RIP versão 2, updates são periódicos, mas usando a transmissão, neste caso, multicast, e usando o endereço multicast 224.0.0.9. Este é a relação do RIP versão 1 e RIP versão 2. Temos aqui há um conceito, neste caso, que é aplicado em rede, e esse conceito está muito relacionado com os encaminhamentos estático, assim como encaminhamento por o protocolo, onde usando, neste caso, o conceito de distância administrativa, ou simplesmente administrative distance. Esse conceito, normalmente, é usado para atribuir os protocolos de encaminhamento, assim como o encaminhamento das interfaces que está diretamente ligados, ou encaminhamento estático, neste caso, das rotas, atribuindo, neste caso, um número, que esse número, na realidade, representa a prioridade em termos, nesse caso, do uso de múltiplos protocolos naquele determinado dispositivo. Então, há rotas que são definidas, nesse caso, por um determinado mecanismo, ter a maior prioridade em relação a outras rotas. Significa, por exemplo, aquelas rotas que são diretamente conectadas ao router, que podemos dizer os endereços IPs que estão configurados diretamente nas portas de interface daquele router, e determinando, nesse caso, os default ou as rotas, nesse caso, por default, que é determinado. Vocês sabem que quando nós definíamos ou definimos as rotas diretas, dizíamos que as rotas diretas não têm, ou as redes diretamente conectadas a um router, eles não precisam de criarmos ali uma tabela de rota, porque automaticamente o router, nesse caso, cria essas rotas por default. Então, essas rotas por default são atribuídas, nesse caso, para as redes que estão diretamente ligadas, estão atribuído o valor 0, para dizer que aquelas redes que estão diretamente ligadas àquele dispositivo terá maior prioridade em relação às outras rotas definidas por outros mecanismos ou por outros protocolos, por exemplo, protocolo de encaminhamento. Assim como as interfaces diretamente ligadas, se é atribuído, neste caso, a distância administrativa 0. As rotas estáticas, quer dizer, quando nós configuramos as rotas de forma estática, também é atribuído um valor
que é diferente de 0. Normalmente, aqui, em termos de distância administrativa, é atribuído o valor 1. Isso para dizer que essas rotas estáticas, configuradas neste caso naquele dispositivo, naquela ruta, terá maior prioridade de que as outras formas ou as outras rotas que foram definidas por outros tipos de por outros protocolos de encaminhamento que encontram, neste caso, configuradas naquela ruta. Então, as rotas estáticas terá a maior prioridade em relação a essas rotas. E depois temos aqui lista de protocolos. Por exemplo, temos aqui o protocolo INASID, Internet Gateway Routing Protocol, o IGRP, que é atribuído, neste caso, o número, neste caso, a distância administrativa, é atribuído o número 5, para dizer o que só queria chamar a atenção, antes de continuar com essa explicação. Como nós usamos aqui como referência nas nossas aulas práticas, router Cisco, e não o router Cisco, por além de ter os padrões, nesse caso, os protocolos de padronizado, neste caso, que usa padrões, neste caso, internacional, esses protocolos de encaminhamento, os routers Cisco têm os seus protocolos proprietários do próprio fabricante, neste caso Cisco. E é por isso, nessa nossa aula, não será objeto de estudo desses protocolos. Protocolo como o INASID, Internet Gateway Routing Protocol, que é o IEGRP, é um protocolo proprietário, neste caso, do Cisco. Mas nós não entramos em detalhes falando sobre este protocolo, porque não nos interessamos aqui falar protocolos de um fabricante, neste caso, protocolos proprietários de um fabricante. A nossa atenção não é essa, mas sim falar dos protocolos standardizados, que todos os equipamentos, neste caso, que têm esses protocolos standardizados. Então, nós não vamos falar disso. Mas deixamos essa responsabilidade de cada um. Se quiser, neste caso, desenvolver mais, bastante, neste caso, ter uma filosofia dos outros protocolos que nós vamos tratar aqui, simplesmente, neste caso, será possível implementar esses outros protocolos, como o INASID Internet Gateway Protocol. Então, na realidade, nós aqui só vamos falar do protocolo standardizado, neste caso, que os protocolos que não são standards, que são standardizados, neste caso, padrões, neste caso, standardizados. Vamos falar, por exemplo, do protocolo como BGP, que é o Exterior Gateway Protocol. Vamos falar do protocolo OSP, esses são protocolos, neste caso, standardizados. E vamos falar do protocolo RIP, que são protocolos, neste caso, standardizados. O resto do protocolo que vocês escreveram aqui, que nós não mencionamos aqui, esses protocolos não são protocolos standardizados, são protocolos, neste caso, proprietários. Neste caso específico da Cisco, não, porque nós vamos levar o Cisco como nosso objeto de estudo em termos de equipamento. Quer dizer, vamos aplicar o nosso conhecimento desses protocolos no equipamento Cisco. Entretanto, continuando com a explicação das distâncias administrativas, então, o IGRP é atribuído, neste caso, o 5, o External Border Gateway Protocol, o BGP, é atribuído, neste caso, distância administrativa 20, Internal IEGRP é atribuído uma distância administrativa igual a 90, o Interior Gateway Routing
Protocol é atribuído 100. O Open Shortest Pass First Protocol é atribuído, nesse caso, 110. O Intermediate System System, ou simplesmente o is, usa, neste caso, ou é atribuído a distância administrativa igual a 115. O RIP, protocolo RIP, que nós estamos a tratar dele hoje, é atribuído, neste caso, distância administrativa igual a 120. Exterior Gateway Protocol é atribuído 140. On Demand Routing, o ODR, é atribuído 160. External EIGRP é atribuído o 170. E o Internal BGP, normalmente o protocolo BGP aparece aqui com duas classificações, que é o BGP Internal e BGP External. Normalmente, esse protocolo, como um protocolo específico, que é usado na troca de informação de encaminhamento entre dois sistemas autônomos, ele também pode ser usado, nesse caso, dentro de um sistema autônomo, não é? Para criação ou hierarquia, nesse caso, da infraestrutura, nesse caso, num sistema autônomo, criando várias áreas, usando, nesse caso, segmentação de encaminhamento. Então, pode também ser aplicado dentro, nesse caso, do sistema autônomo. E depois temos aqui a non, outros, nesse caso, que são atribuídos o número 255 como distância administrativa. Não, a distância administrativa são números que é atribuído, nesse caso, a esses protocolos, que cria a prioridade em termos de encaminhamento. Significa, se nós temos num router, num dispositivo, uma rota que foi definida de uma forma estática e outra rota que foi definida por protocolo, por exemplo, RIP, isso significa o router dará prioridade em termos de encaminhamento, era tentar resolver primeiro o encaminhamento que for configurado naquele router de uma forma estática, só depois disso que irá recorrer, nesse caso, ao tabelas que foram criadas, ou as rotas que foram criadas, nesse caso, por tabela de encaminhamento, quer dizer, protocolo de encaminhamento dinâmico, nesse caso específico, seria o RIP. É dar mais prioridade encaminhamento estático em relação àquele protocolo, nesse caso, que é o RIP, que tem a distância administrativa igual a o RIP, nesse caso aqui específico, tem distância administrativa igual a 120. Então, o Enhanced Internet Gateway Protocol, se nós definimos rotas, ou se são criadas, nesse caso, tabelas de encaminhamento com esse protocolo, em relação ao protocolo, por exemplo, Open Shortest Pass First, então significa essa rota terá a melhor prioridade em relação à rota que tem como distância administrativa, ou quer dizer, a rota que é definida, nesse caso, por Open Shortest Pass First, que tem como distância administrativa igual a 111. Não sei se perceberam mais ou menos a lógica aí. Estamos a perceber. Ok. Está a ser percebido. Ok, muito bem. Então, como estamos a tratar do RIP,
temos aqui mais ou menos uma saída com o comando, neste caso, showroot, e neste caso específico, como estamos a falar do protocolo RIP, então temos aqui mais ou menos uma informação que diz respeito às rotas que foram definidas, neste caso, por o protocolo RIP, com uma distância administrativa, como tínhamos dito. O RIP, neste caso, é dado a uma distância administrativa 120. Vocês podem ver aqui entre aspas, como é que chama isso? São parentes, né? Aquele cenário de conjunto, neste caso, número inteiro. Chaveta, não é? Chamamos de chaveta. Então, temos aqui o 120, significa é uma rota que foi definida. Aliás, essas linhas que estão aqui são as rotas, né? São as rotas que está definido num determinado equipamento. E o que está aqui, não é? O 120 é uma distância administrativa que é usado nesse caso, que é ou atribuído nesse caso a uma rota, a uma tabela que foi inserido por o protocolo RIP e a seguir pela 120/1 significa significa a métrica. Quer dizer, nesse contexto, esse aqui, usando nesse caso, como é o protocolo RIP, significa é uma rota, é uma rede que está a um salto, não é? Do ponto de referência, neste caso, de encontra esse ruta. E assim como o exemplo aqui de baixo, as rotas foram determinadas por RIP. E se vocês observaram aqui no início, vão ver aqui, está ali escrito o R significa o RIP, o código, neste caso, que representa o protocolo. O C significa connected, quer dizer, as rotas que estão diretamente conectadas. E aqui embaixo temos o RIP, de novo, onde que dá a distância administrativa agora 120 e dá aqui, em termos de métricas, igual a 2. Quer dizer, número de saltos, neste caso, que existentes para alcançar essa rede. São dois saltos ou duas rutas para alcançar aquela rede. Então, a configuração do pacote do protocolo RIP, queria dizer, em router Cisco é bastante simples e apenas tem, nesse caso, ou temos que, nesse caso, configurar ou entrar no modo de configuração, nesse caso, RIP, estando no modo privilegiado e usando, nesse caso, o comando router RIP. Podemos escolher, neste caso, a versão RIP e fazemos a referência a qual é a versão, ou simplesmente o comando router RIP e ponto de interrogação, e eles vão nos dizer qual é a versão, neste caso, do comando RIP que queremos usar, se é a versão 1 ou a versão 2. E depois indicar as redes que vão ser anunciadas, usando o comando network, neste caso network, e levando o parâmetro, neste caso, das redes que nós vamos anunciar, ou as redes, neste caso, ou a rede que aquele router vai anunciar ao seu vizinho, ao seu router adjacente, não é? Vai informar, olha, para encontrar essa rede, então, quer dizer, a lógica é essa, como o protocolo de encaminhamento funciona. Eles anunciam as redes que podem ser alcançadas via ele, não é? Não é por isso que chamamos aqui do processo de anúncios, né? De informações, nesse caso, de encaminhamento.
Então, o RIP versão 1, o endereço de rede especificado no comando network deve ser entregue a um endereço classful. Significa que temos que obedecer, nesse caso, aquelas regras que nós aprendemos, que é usando uma rede de classe A, ou uma rede de classe B, ou uma rede de classe C. Isso é a sua violação. Significa, precisamos de uma rede de classe A, temos que usar nossa máscara, é aquela constante que nós conhecemos. B, a nossa máscara é aquela constante que nós conhecemos. E o C, a nossa máscara é aquela constante que nós conhecemos. E depois, ao especificar um endereço de rede com o comando network, o router verifica quais das suas interfaces têm, nesse caso, aquele endereço IP com o mesmo número de rede especificado no comando. No caso específico, vamos tentar ilustrar isso num exemplo prático. Temos aqui uma topologia, que essa topologia é construída, nesse caso, por 3 routers. Temos aqui o router 1, o router 2, o router 3. E no router 1, temos ali uma pequena subrede, ou uma rede, barra 24, que é ligada a um pênis de um computador. E do outro lado também, no router 3, temos aqui uma subrede. Esse é ligado a uma máquina apenas, com uma rede, nesse caso, com 254 endereços úteis. Então, a nossa ideia aqui, pegando com essa topologia, vamos criar rota de encaminhamento nesses routers, router 1, router 2, router 3, através do protocolo RIP. Então, pegando como referência o router 1, tendo acesso, neste caso, ao command line, vamos entrar no modo privilegiado, e no modo privilegiado entramos no modo de configuração global, através do comando config terminal, e depois de entrar uma só chamada de atenção. Normalmente, quando nós digamos aqui, ou falamos de protocolo de encaminhamento, cria as rotas de encaminhamento de uma forma dinâmica, tem que ser percebido que nós, como administrador dessa rede, teremos que fazer umas pequenas intervenções em termos de configuração desse protocolo, né? O nosso papel é fazer pequenas intervenções, de modo que criemos condições para esses protocolos, usando, neste caso, o seu processo dinâmico de criação de rota, então possam fazer se a nossa intervenção, né, na criação daquelas tabelas de encaminhamento. Então, aqueles passos todos que nós conhecemos, temos aqui uma topologia, temos aqui os segmentos, temos aqui as redes, temos as interfaces que devem ser configurados, isso nós temos que fazer. Então, o primeiro processo, antes de mais nada, é ter o plano de endereçamento. Depois de termos o plano de endereçamento, vamos atribuir os endereços às interfaces, nesse caso, onde que está aquelas redes estão associadas, não é? Então, esse processo que temos que fazer, um dos primeiros processos a fazer. E nós temos aqui, como eu tinha dito, no modo configuração global, usando o modo privilegiado, e depois entramos no modo de configuração global através do comando config terminal. Entrando aqui, então escolhemos interface. A primeira coisa que vamos fazer é a configuração do endereço IP naquele router. Neste caso estamos no router 1. Então, com o comando, neste caso, de criação dos endereços de cada interface, como é do nosso conhecimento,
Então, temos aqui, entramos numa determinada interface, neste caso específico 0/0, IP address, colocamos ali o endereço, neste caso daquela interface, e a respectiva máscara. E depois o comando no shutdown. E depois vamos sair, vamos para outra interface. Também fazemos o mesmo, que é criação, neste caso, do endereço IP, naquela interface. Depois de criação, no shutdown, depois saímos. Depois de sairmos, entramos no modo de configuração global. E nesse modo de configuração global, através, neste caso específico, vamos usar encaminhamento classical, significa nós vamos usar a versão 2, e não tendo colocado aqui router espaço RIP sem mencionar, neste caso, a versão, daí automaticamente o router vai entender que queremos usar o RIP versão 1. E daí depois de entrarmos, neste caso, usando o comando router RIP, e clicamos no nosso Enter, entramos aqui no modo de configuração do router, e nesse modo de configuração do router, como entramos no modo de configuração, neste caso, do protocolo RIP, e não, o passo seguinte é definir quais são as redes que nós queremos anunciar ao router vizinho, ao router adjacente, dependendo, neste caso, da topologia de rede. Neste caso específico, nós temos aqui duas redes, que é o 10.1.1.0/24 e o 192.168.1.0/24. A única coisa que nós fazemos aqui depois de configuração é entrar no modo de configuração, neste caso, router RIP, e colocamos aqui network e vamos anunciar qual é a rede, sem colocar, neste caso, /24, né? Que é a máscara, neste caso, de rede. Uma vez que essas redes estão diretamente ligadas a esse router, automaticamente ele vai perceber ou vai reconhecer a essas redes. Então, depois temos ali o endereço de rede, neste caso 10.1.10, e aí embaixo 192 networks, espaço 192.168.1.0. Mais uma vez, se nós olharmos para esse router 1, essas informações de encaminhamento devem ser anunciadas ou devem ser enviados, neste caso usamos o conceito anúncios, como o próprio protocolos usam. Então, essa informação de encaminhamento, através de encaminhamento dinâmico, via protocolo RIP, deve ser anunciado apenas ao router vizinho ou aos routers vizinhos que estão ligados a ele. Neste caso específico, ao router 2, que deve anunciar essas informações dessas redes. Então, assim sendo, há um comando extra, que é o passive interface, que teremos também que usar, que é para dizer que o router 1 não anuncia essas informações de encaminhamento na interface onde está aqui a rede local, onde está aquele computador embaixo, não é? Que é a interface 0/1. Não sei se consegue ver. O router vai anunciar essas informações de roteamento para o router 2 e não queremos que ele anuncie essas informações para essa interface que está aqui embaixo, que é para anunciar essa rede que está aqui embaixo, não é? Então, para isso, usamos o comando passive no modo, neste caso, de configuração global, depois do router, a router RIP, e não ali nós colocamos o comando passive interface e anunciamos qual é a interface que não deve ser anunciado a essas informações de encaminhamento. Não sei se estou percebido aqui.
Tá sempre certo, professor. Professor, Então, sim. eu tenho uma curiosidade. Sim. Eu sempre tenho visto as topologias do professor, os roteadores sempre estarem conectados com cabos UTPs não seriais. Então, a minha curiosidade surge porque, pelo que vinham me ensinando, diziam que dois roteadores é sempre bom serem diretamente conectados através de cabo serial. Então, eu quero saber a diferença, porque tenho visto as topologias do professor. Acho que ultimamente deve ter experiências que os equipamentos que aparecem ultimamente, nem lá encosta, nesse caso, as portas seriais. Não sei se não estou enganado, mas grande parte dos equipamentos modernos, estamos a falar de Cisco nesse caso, dificilmente encontra lá um Cisco com cabos seriais, não é? Sim. E não, essas interfaces que estão aqui, estão ligadas nesse caso. Primeiro temos aqui Fast Internet, e Fast Internet nesse caso, temos aí uma capacidade nesse caso de 1 GB, não é? Grande parte deles. E não a Ethernet, portas de internet, com uma capacidade nesse caso de 100 megabits por segundo, não é? E sei que há quem aprendeu, nesse caso, a configurar os routers usando as portas seriais, mas nós aqui não estamos a usar as portas seriais, estamos a usar essas portas, não é? Que são portas de internet, não são seriais, e eu acredito com toda a certeza que ultimamente dificilmente vais encontrar um equipamento, nesse caso, que ainda tem portas, nesse caso, seriais, não é? E na altura, grande parte, nesse caso, das portas seriais era usado para acesso à internet, né? Tipo, fazer uma ligação para o acesso à internet. Então, se tinha lá um equipamento MikroTik não, um equipamento Cisco, o operador vinha ali com o seu dispositivo, nesse caso, que estabelecia, nesse caso, ligação ao seu router, com uma porta ali serial, né? Mas atualmente já não se usa muito, não é? Isso não deve ser motivo de preocupação. A preocupação tem que ser como que nós podemos fazer o uso dessas ferramentas. Quer dizer, também podemos nos possibilitar, nesse caso, criar interface com portas seriais, né? Dependendo, nesse caso, do tipo de equipamento que temos, o tipo de sistema operativo, primeiro, não é? Que nós vamos baixar, principalmente aqui quando falo de ambiente, nesse caso, de virtualização, né? Precisamos, nesse caso, por exemplo, baixar um router, nesse caso, que suporta, nesse caso, porta serial, e fazer essas configurações. Mas eu acho que isso não é muito relevante, né? A não ser por causa da afinidade, etc. Mas, do meu ponto de vista, isso não é muito relevante nesse preciso momento, ou nessa atualidade, não é? A não ser se estou me enganando. Está claro, professor, está claro. Ultimamente, os equipamentos atuais da Cisco, em particular, não vêm com a porta serial. Então, eu sempre me perguntava, mas por quê? Por quê? Agora, se tu usa o Packet Trace, há uma ferramenta aí que vocês gostam muito do Cisco, não é? Se vocês usarem o Packet Trace, sim, vai encontrar alguns routers que estão usados lá no Packet Trace, que vêm com essas portas, etc. Então, seria um ambiente adequado para quem quer aprender, usando, nesse caso, as configurações de portas seriais, a usar um ambiente de Packet Trace. Mas eu não gosto muito de usar no Packet Trace, que não me acho que é uma ferramenta profissional, não é? Então, pronto. Temos aí o Passive Interface. Aliás, estávamos a entrar num outro router. E nós estamos aqui no router 2. E como vocês veem o router 2 aí na imagem,
O router 2 também tem duas interfaces. Essas duas interfaces estão ligadas, neste caso, às redes diferentes. Então, o primeiro processo que nós vamos fazer é a configuração do endereço IP nessas interfaces. E depois de configuração, neste caso, do endereço IP nessa interface, então vamos, neste caso, fazer a configuração dos endereços, do protocolo, neste caso, RIP, neste caso específico, estamos a falar do protocolo RIP, do protocolo de encaminhamento dinâmico, o RIP. Então, pronto, é só com o comando config terminal, entramos no modo de configuração global. No modo de configuração global, usamos o comando router RIP, e depois disso, entramos nesse modo de configuração do router. Então, vamos anunciar, estando no router 2, as redes com que nós queremos informar aos outros que essas redes estão ligadas a nós. Então, avisamos ao nosso vizinho, né? O processo, neste caso, de troca de informação entre os routers, né? E não, o router 2 também vai avisar o seu vizinho, os vizinhos, nesse caso, adjacentes, que estão ligados diretamente a ele, avisando a rede 10.1.10 e avisando também que a rede 10.2.2.0 também está ligado a ele. E aqui, como vocês veem, todas essas interfaces terá que anunciar essas informações de encaminhamento. Daí não há necessidade de usarmos aqui, nesse caso, aquele comando, o passive interface, né? Para impedir, nesse caso, que seja anunciado uma determinada porta, né? Porque, nesse caso aqui específico, os anúncios serão feitos nos dois sentidos, né? E depois disso, vamos para o último router. O último router tem mais ou menos as características do primeiro router, onde, ok, o processo é o mesmo, a atribuição dos endereços IP, depois da atribuição dos endereços IP, então vamos usar o comando router RIP, e depois disso, então, vamos anunciar as nossas redes. E, por fim, neste caso aqui temos rede 10.2.2.0 e a rede 192.168.2.0. Então, depois disso, vamos anunciar, como vocês veem ali no router 3, há uma rede local ali, há uma interface que liga a rede local. Nessa rede local, ou nessa interface da rede local, nós não precisamos, neste caso, anunciar essas informações diretamente, né? Então, teremos que usar o comando passive interface, dizendo que a interface face à internet 0/1 é uma interface passiva que não precisa, neste caso, receber esses anúncios de encaminhamento. Então, pronto. Depois disso, é qualquer processo que nós vemos, não esquece, em cada equipamento, temos que fazer o copy running config para status config, não é? Que é o processo de fazer o copy, nesse caso, das configurações. Sim, professor, desculpe. Professor, sim, a minha dúvida na última página do slide, na página anterior a esta, sim. Eu observo aqui que no processo de configuração do roteador, nesse caso do router RIP, nós colocamos as redes, mas porém não colocamos as máscaras. Inicialmente eu pensava assim, talvez como trata-se de versão 1, pode ser que o roteador, ou melhor, o protocolo entenda que as redes mencionadas ou anunciadas aqui são redes classful. E por esta razão talvez não seja necessário colocar as máscaras. Mas eu percebo também que ainda no processo de configuração, tanto quanto a versão 2, da mesma forma configura-se assim, sem ter que se colocar máscara. Portanto, eu gostava de perceber por que não se coloca máscara, sendo que nos outros protocolos de roteamento é quase que obrigatório colocar máscaras. Ok. A justificação é muito simples. Olhando para a característica
do protocolo RIP, não é? A questão nesta das máscaras, veja o seguinte, o router RIP, ele não tem uma visão global da toda a rede, da toda a topologia. Daí que a sua comunicação é feita ao nível de um router vizinho, né? Quer dizer, cada um, o vizinho informa o seu vizinho, né? A rede que ele conhece, o que está ligado diretamente a ele. E no ato de configuração dessas interfaces, como tu saibas, que nós colocamos ali a respectiva máscara, não é? E supostamente não, e logicamente, quando nós declaramos que as redes que estão ligadas diretamente a nós fazemos a referência apenas, né, o endereço, neste caso, da rede que pertence àquelas redes que estão lá configuradas. E daí que se são redes que estão diretamente ligadas a ele, e não ele, o router em si, reconhece muito bem essas redes. Está certo, senhor. Muito obrigado. Há situações, por exemplo, dos protocolos de encaminhamento, que é o link state, nesse caso, que tem uma visão global. Visão global significa ele deve conhecer toda a topologia da rede onde que ele está, não é? Sem seguir, nesse caso, aquelas questões, por exemplo, de hierarquia, nesse caso, divisões, em termos de divisões hierárquicas, em termos de política de encaminhamento interno, né? Daquele domínio, nesse caso, de roteamento. Mas se consideramos uma situação normal, não é? Temos aqui uma topologia e nessa topologia, então, vamos anunciar, não é? Vamos anunciar as redes, o que está diretamente ligado a nós. Então, cada router vai anunciar as suas redes ou as redes que estão diretamente ligadas. Vocês até podiam me perguntar, ou podemos até perguntar, por que o router 1, por exemplo, está ligado à rede 10.1.1/0, mas mesmo assim, o router 2 também volta a anunciar a essas redes que está ligado a ele. Nesse caso, a rede 10.1.1/0, que está ligado a ele próprio. É por essa forma, nesse caso, de como o protocolo RIP funciona. Acaba de determinar, nesse caso, a esses pormenores. Porque outros protocolos, como o SPF, na verdade, tem que dizer a rede e tem que dizer, nesse caso, as interfaces, a máscara de rede, nesse caso, que aquela rede está associada. Não sei se está percebido. Tá percebido, professor. Muito obrigado. Não, isso aqui é uma explicação daquele comando, nós já explicamos para que serve. Então, o passo seguinte será observar, acho que aquela preocupação que há um colega ontem que fez, gostaria de saber exatamente o que acontece, né, na realidade. Falamos de rotas, não sei quantos por aí fora. Então, aqui nós temos aqui uma observação, depois daquelas configurações todas, e supostamente, nesse caso, os routers se comunicam entre eles, os routers adjacentes, e depois, através, nesse caso, dessas informações de encaminhamento adjacente, cada um recebe do seu vizinho, então eles vão criar rotas, vão criar tabela de encaminhamento. De modo que, através, nesse caso, num comando que nos permite visualizar as rotas, nesse caso, as tabelas de encaminhamento que foram criadas, então nós podemos fazer o estudo de verificar exatamente a correlação, neste caso, existente dessas rotas que foram criadas, não é? E o significado das próprias rotas, no sentido, neste caso, que essas rotas foram criadas de uma forma dinâmica e olhando para outros parâmetros, como, por exemplo, as distâncias administrativas, as métricas, nesse caso, que foram usadas para esse protocolo para determinar essas rotas. Então, usando o comando, estamos aqui no router 1,
usando o comando, por exemplo, usando o comando show IP route, ele, nas primeiras linhas, nos traz esse comando, nos traz, nesse caso, ou traz os códigos, nesse caso, que são usados para os vários protocolos que esse router, nesse caso, o suporta, né? Então, temos aqui uma relação de códigos e os protocolos, não é? Que é esse router. Nesse preciso momento, podemos fazer o estudo de um código como o C, que significa connected, o S significa static, neste caso, uma rota. Esses códigos estão usados para determinar as rotas, neste caso, as rotas, neste caso, diretamente conectadas, por default, as rotas estáticas, porque apesar de usarmos, neste caso, um protocolo de encaminhamento, em algumas rotas podemos, neste caso, em algumas situações, em algumas situações, podemos ter lá as rotas, neste caso, estáticas, configuradas. Então, daí, essas rotas podem aparecer, neste caso, do nosso, neste caso, comando, que é, ou nas nossas rotas, neste caso, não é? Na nossa tabela de encaminhamento. E nós temos aqui o connected, quer dizer, C significa connected, o S significa static, o R significa o RIP, não é? E depois temos aqui outros protocolos, que esse vamos ver no fórum próprio, mais à frente, cada vez mais que iremos introduzir um determinado, neste caso, protocolo. Como eu já tínhamos dito, o nosso foco aqui será o protocolo, neste caso, o RIP, OSPF e BGP. Então, são os três protocolos que nós vamos tratar, por tratando, neste caso, protocolos standardizados e não proprietários, neste caso, não proprietário, neste caso, da fabricante, neste caso, Cisco. Não, tudo que é proprietário não é o nosso objeto de interesse nessa nossa cadeia. Então, pronto. Temos aqui esse código que estava lá e voltamos aqui embaixo. Temos aqui, então, as ditas, nesse caso, rotas que foram determinadas. Temos aqui, por exemplo, o código R. O código R significa RIP, né? Segundo essa nossa tabela, legenda aqui, desse nosso comando show IP route. E não significa a rede de destino 10, estamos aqui no router 1, e não, ele diz que a rede 10.2.2.0 tem como a distância administrativa, ou usa, nesse caso, distância administrativa 120, é claro, que é um protocolo RIP, e essa rede encontra a um SARP. É verdade, porque há um SARP, porque se nós estamos aqui no router 1, olhando para a rede, nesse caso, a rede 2.0, encontra, nesse caso, né, entre o router 2 e o router 3. Há um SARP, nesse caso, do router 1. Então, o SARP aqui é igual a 1. E essa rota, aliás, essa rede pode ser alcançada, neste caso, via a IP, que é 10.1.1.2. Significa, o router 1 diz que essa rota ou essa rede pode ser alcançado via router 2, mas através da interface ou através de IP 10.1.1.2. E depois temos aqui o tempo, nesse caso, que foi levado, nesse caso, na criação dessa tabela, não temos de tempo, aprendeu, nesse caso. E aqui temos a interface de saída, nesse caso específico, a interface de saída do próprio router 1, né? Que leva, nesse caso, a saída, quer dizer, para alcançar a rede 10.2.2/0, tem que usar a interface Fast Internet 0/0, que é essa interface aqui, para encontrar, nesse caso, a rede 10.2.2
10.0/24. Temos também 10.1.1.0. Ele aqui diz que connected, que é uma rede que está diretamente conectado a ele, e informa aqui o C, nesse caso, connected, não é? E depois temos aqui informações adicionais ali à frente, is direct, nesse caso, direct connected, e é alcançado, nesse caso, via porta 0/0, né? É verdade, essa rede aqui está diretamente conectado a ele e pode ser alcançado, neste caso, via interface 0/0. Temos aqui a outra tabela, a outra linha, nesse caso, a outra rota, que é o C, a rota C não, o 192.178.1.0/24, que diz que é Direct Connected e pode ser alcançado, neste caso, via interface Fast Internet 0/1, que é essa interface aqui de baixo, a rede está aqui embaixo, está diretamente conectado, é por isso que temos aqui o C. E depois temos uma outra situação da rede 192.168.2.0/24, com a distância administrativa 120, com SAT, nesse caso, a métrica, nesse caso, corresponde 2 SAT até alcançar, nesse caso, a essa rede. Significa, para alcançar essa rede, ou essa rede pode ser alcançado depois de passar no router 2, router 3, não encontramos essa rede. Daí que o termo de métrica, nesse caso, está a 2 SAP, nesse caso, para poder alcançar a ele. Pode ser alcançado, nesse caso, no próprio router 1, via a porta 10.1.12, que nesse caso específico é a porta Fast Internet 0/0, e foi aprendido, nesse caso, em 17 milissegundos, né? Que é tempo, nesse caso, que foi, nesse caso, quer dizer, que foi criado, que foi recebido, nesse caso, essa rota, né? Que foi aprendido, nesse caso, a rota, segundo, nesse caso, a informação que foram trocadas entre eles. Então, esse processo vai se repetindo por outros routers, como, por exemplo, a router 2. O processo é o mesmo, né? Nós configuramos e depois viemos aqui, verificamos, nesse caso, a verdade, nesse caso, dessas redes, de como que essas redes, nesse caso, foram aprendidas, se é via uma rota diretamente conectada, uma rota, nesse caso, por default, ou simplesmente há uma rota estática, ou há uma rota que foi criada com um determinado protocolo. Nesse caso específico, nós usamos o protocolo RIP, e se vocês observar, temos essas redes locais aqui, onde tem essas PCs, onde todas elas, nos dois sentidos, encontram, nesse caso, a um salto, né? Segundo essas informações que nós temos aqui, e foram aprendidos, nesse caso, uma diferença aqui do tempo, nesse caso, que foram aprendidos. Interfaces diferentes, porque uma rede está do lado, nesse caso, a rede 192.168.2/0 está do lado, nesse caso, do router 1, que está conectado ao router 2 através da porta 10.2.2.1, e a rota, nesse caso, a rota, não, eu estava fazendo ao contrário, né? A rede 192, tinha começado aqui embaixo, ok, vou começar aqui de baixo. 192.168.2.0 encontra do lado do router 3, não é? Que é essa rede do router 3, lá do router 3, que pode ser alcançado, nesse caso, através da porta 10.2.2.1, e, não é? Isso pode ser encontrado essa via, foi aprendido, nesse caso, a 23, nesse caso, nanosegundos, e temos aqui a interface física, que essa interface aqui é a interface física desse router 2, que é usando, nesse caso,
como a saída via o gateway 10.2.2.1. Então, essa saída está configurada, pode ser alcançada essa saída via porta face internet 0/1, que é essa interface aqui. Essas portas, normalmente, as portas físicas que estão aqui, que nós estamos a visualizar, são as portas físicas do próprio router, né? É por isso, nos outros vertentes, por exemplo, nós podemos determinar a rota de encaminhamento dizendo na configuração estática. Podemos dizer assim, para a rede de destino Y, usa a porta física H, não é? Podemos determinar isso. Não sei se nunca viram isso. Quer dizer, determinar uma rota, em vez de dizer o gateway, mas nós instruir, neste caso, a usar uma determinada interface física daquele router. Eu já vi, professor. Ok, tá bom. Então, pronto. É mais ou menos a mesma situação que vai acontecer no outro router, não é? Router de destino. Ok, aqui na figura eu tenho poucas routers, como vocês veem. Essas poucas routers que estão aí, não aparecem, temos aqui no total de 3, mas essas routers não aparecem aqui por acaso. Você sabe que o GNS consome muita memória. E tendo em conta com a capacidade das nossas máquinas aí, há outros que têm uma máquina com 4, com 8 RAM nesse caso de memória. Então, não seria muito adequado nós colocarmos aqui uma topologia muito complexa, que depois nem íamos conseguir, nesse caso, implementar a nossa topologia. Podemos fazer, quem que tem uma máquina que tem memória mais ou menos em cima de 8, pode pegar aquela topologia que nós vimos na configuração estática, recorda? Quando introduzimos a nossa cadeira, tivemos uma topologia ali, não é? Há uma topologia que fomos partilhados aí. Sim, professor. Sim, então, quem tiver, nesse caso, uma máquina com condições aceitáveis em termos de ramo, não é? Pode acrescentar, nesse caso, os routers e fazer o teste. No fim, o que eu quero que apenas, depois de fazer o trabalho, apresente relatório explicando, demonstrando, nesse caso, a essas informações que aparecem aqui. E a ideia aqui principal é que não só fazemos com que essas máquinas comuniquem, ou essa topologia comunique entre eles, mas tenhamos capacidade, nesse caso, de explicar, indo em cada ruta, explicando, nesse caso, como que essas rotas foram aprendidas, ou foram, nesse caso, alcançadas. É mais ou menos isso. Quer dizer, chegar aqui e explicar, nesse caso, as informações que aparecem nessa tabela de encaminhamento. Ok. Isso termina por aqui, por hoje. Como ainda temos tempo, então ficamos com esses 43 minutos